Agora, nessa semana próxima, agora nós vamos comemorar o quê mesmo? Natal é o quê? Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. Alguém se lembra que é nascimento de Jesus? Ou a gente pensa muito mais no jantar, na ceia, nos presentes, em quem vai, e quem não vai. E isso é uma coisa que a cada dia nós estamos ficando, infelizmente, mais voltados para essas coisas. E eu, no domingo, eu estava rapidamente fazendo um esboço sobre o que eu ia falar, e Frei José disse, é fácil, você se lembre que Natal é uma festa voltada para a religião e voltado mais para que a gente repense as coisas morais. Enquanto que o Ano Novo são festas mais do povo, é festa de final de ano, é festa de muito mais alegria, e são voltadas mais para as nossas mudanças, para os nossos desejos materiais. Só que às vezes a gente troca a bola também, né? Acontece muito. Mas geralmente no final do ano a gente pensa mais nas coisas materiais mesmo. Eu às vezes fico assim um pouco, não chego a ficar triste porque a gente tem que compreender o próximo, né? Mas as pessoas, eu pergunto, você fez oração? Ai, não, eu não faço porque quando eu começo a rezar eu durmo. Então você reza deitada. Deitada, realmente, se a gente começar a rezar deitada, a gente vai dormir, né? Mas se você puder ficar 5 minutinhos da sua oração sentada, tá? Acho que dormir sentada só tem que estar muito cansada mesmo. Então, tem certas coisas que a gente precisa aprender e saber que nas horas que a gente está muito preocupado, na hora que a gente está com um problema muito sério, na hora que a gente está assim, com o coração opresso de dor, sofrimento, a gente vai bater em Jesus. Mas na hora das coisas boas a gente se esquece, nem se lembra dele. Como nós às vezes fazemos com as pessoas até que nós queremos muito bem. Então eu proponho a vocês que este ano, em primeiro lugar, Frei José instituiu de nós fazermos a nossa oração de Natal toda véspera de Natal, ou seja, dia 24 às 6 da tarde, pelo Zoom, exatamente para que a gente não tenha a desculpa de não fazer a nossa oração de Natal. Que é importante, né? Tem casas que nem se lembram, que nem passa pela cabeça aqui. Que oração, que mané oração, nem passa pela cabeça. Na minha, graças a Deus, a primeira coisa que pergunta é: vamos fazer logo a oração para a gente poder depois comer, né? É pelo menos mal, né? Que a gente aí depois pode beliscar, a gente pode comer as coisas. Vamos fazer logo a nossa reunião de Natal, mas ninguém esquece. Então, gente, se nós não fizermos esse cuidado, mas na minha casa ninguém faz, na minha casa ninguém. Faz você, faz você, não interessa se ninguém faz, faz você. Se você vai esperar que todo mundo se reúna, que todo mundo se junte para poder fazer as reuniões, a gente não sai do lugar. Nós nunca vamos. A nossa família, a família de vocês é unânime? Todo mundo pensa igual, todo mundo é legal, todo mundo na. Se for, pelo amor de Deus, me deem esse consolo, né? Porque aí eu digo, vou desencarnar dizendo, conheci uma família, todo mundo é maravilhoso. Não é. Então é neste momento em que a gente precisa se recolher e pedir esse amparo e agradecer a Ele toda a ajuda que nós tivemos, mesmo que tenha sido um ano difícil. Nós estamos no meio de uma transição planetária e as coisas não são tão fáceis. Às vezes as coisas não são tão fáceis em casa, às vezes as coisas não são tão fáceis no trabalho, às vezes as coisas não são tão fáceis na vida do dia a dia, na nossa vida mesmo, né? Mas é necessário que a gente mantenha a fé. Eu acho que não foi à toa que fez José, todo ano ele nos dá um sentimento para que a gente possa trabalhar durante o ano. E geralmente ele me dá esse sentimento no princípio do ano. E esse ano foi, quem lembra? Marcelão está aqui para lembrar. É. Fé, foi fé.
E nós precisamos muito de fé. Eu acho que ele podia dar fé assim durante uns 10 anos, né? Que realmente nós precisamos de muita fé. Nós precisamos de trabalhar muito esse processo de acreditar naquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Não existe coisa mais importante do que isso. Nós não vemos, mas acreditamos que existe. Mas tem tanta coisa que a gente não vê, acredita. O ar é um deles, né? A gente não vê, mas acredita. A luz também é uma delas. A gente só sabe que está no escuro quando a luz vai embora. Então, são certas coisas que a gente precisa trabalhar e começar a questionar por que que as coisas são assim, né? Por que que, de repente, as coisas acontecem dessa forma? Porque se você cultivar a fé, nesse momento você vai começando a dizer, está tudo no lugar. Embora eu ache que não está. Embora eu ache que as coisas estão todas totalmente fora do lugar. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe perfeitamente o que faz. Jesus sabe o que faz, os amigos espirituais sabem o que fazem. E de acordo com o nosso merecimento ou com a nossa necessidade, ele vai trabalhando todo esse processo que chega até nós através desses amigos espirituais. Portanto, a gente nunca sabe o que aconteceu, né? A gente não é? O Papai do Céu não sabe o que faz, sabe? Então, a gente precisa entender que muitas e muitas vezes as coisas que não acontecem para nós de um jeito acontecem de outro, é para o nosso benefício, né? Muitas e muitas vezes lá na frente a gente vai ver que é para o nosso benefício. Então, eu proponho a vocês que este ano todo mundo faz metas, né? Todo mundo fala, não, esse ano que vem, encerrou, o ano que vem eu vou mudar de vida. E esse mudar de vida geralmente é o quê? Emagrecer, né? Emagrecer, fazer exercícios físicos, enfim, coisas materiais. Então, gente, deixa isso aí lá para o ano novo. Lá para o ano novo, vocês pensem em todas as coisas materiais que vocês querem fazer. E vamos pensar um pouquinho que seja nas nossas coisas morais, nas coisas que nós precisamos mudar em sentimentos dentro de nós. E que nós, às vezes, carregamos, não numa encarnação, não, mas muitas encarnações. Então, esse Natal são momentos realmente necessários que a gente pense. Nesse Natal, vamos pensar em conciliação. Nós podemos não ter inimigos, né? Se eu perguntar aqui para a maioria, você tem inimigo? Não, graças a Deus, eu não tenho inimigos, aqueles inimigos declarados, aqueles inimigos sérios, né? Aqueles inimigos figadais que a gente não pode nem ouvir. Mas sempre nós temos rusga com uma pessoa, com outra, com alguma coisa que não caiu bem, que durante esse ano eu tive algum entrevero, que eu tive um aborrecimento, que eu não aceitei, que eu não concordei, que eu me afastei. Não está na hora da conciliação? Mesmo aqueles que são mais sérios. Não está na hora da conciliação? Ah, eu não consigo nem olhar para o fulano. Não, não, não. Me pedem tudo menos que eu faça isso. Conciliação, e Deus, eu procurar fulano. Não, não, não. Então, gente, vamos sentar. E nesse dia, ou na véspera, ou no dia de Natal, vamos fazer uma oração por nós e por aquela pessoa. Mas é difícil rezar, é difícil, eu sei que é. Mas, Senhor, tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração essa dor, esse sofrimento, e que ele também possa chegar a essa mesma conclusão. Talvez não consiga dizer para o Senhor, meu Pai, todo bem, todas as maravilhas do mundo para ele, porque eu ainda não consigo. A coisa mais importante que nós temos que fazer numa oração é sermos sinceros. Nós, às vezes, não somos sinceros. E nós precisamos ser, que ele fica muito mais perto de nós. Eu sempre disse a vocês, né? Os nossos amigos espirituais, que os nossos mentores, nós temos que criar elos de convivência, elos de amor, elos de amizade. Já hoje o negócio está difícil. Hoje eu falei 2 vezes para José. José, o negócio está tão difícil, não está dando, não. Não está dando para me segurar.
Então a gente conversa, a gente fala, a gente tem que dizer, desabafar. Então eu não consigo dizer que ele seja amparado e que as bênçãos. Não, só tira isso do meu coração. E que ele também um dia possa tirar do coração dele. E que a gente possa viver um pouco mais em paz, com um pouco mais de cordialidade, com um pouco mais de civilidade, que às vezes isso nos impede que a gente possa ter um contato melhor. Então, de repente, conciliação, se é difícil você realmente se reconciliar com aquela pessoa que durante um ano ou outros anos te fez muito mal, te aborreceu muito, te trouxe muito sofrimento, às vezes te trouxe muito prejuízo, por favor, faz uma oraçãozinha que seja, Senhor, ore por ele. E ore por mim, para que eu possa tirar isso dentro de mim. E ore por ele também, para que ele também possa chegar à conclusão de que ele pode ter falhado, como eu também posso ter falhado. Então, na hora que nós fazemos a nossa oração, se Deus quiser, eu acredito que todos vão fazer, porque a nossa oração de Natal, às 6 horas, é uma oração para todo mundo, né? Mas nós temos as nossas orações pessoais, as nossas necessidades pessoais, e eu acho que isso é importante. Então, se nós temos algum entrevero, alguma, sabe, alguma pendenga com alguém, vamos fazer essa oração. E se a coisa for mais séria ainda, vamos fazer a oração do perdão. Porque tem pessoas que não conseguem perdoar, e isso é muito triste. Porque um dia você vai ter que perdoar. Isso sem dúvida, mas não tem dúvida. É lei que um dia seremos todos irmãos. Aliás, nós somos todos irmãos, mas seremos todos irmãos de verdade. Amarmos uns aos outros, seja quem for. Então, eu volto a dizer: se eu não consigo perdoar alguém, reza. Se eu não consigo perdoar fulano, mas tira isso do meu coração. Acalma o meu coração. Quando eu penso na pessoa, eu fico tão irritada, por favor, acalma. E que ela também possa receber essas mesmas vibrações que eu estou pedindo para o Senhor, também possa receber, para que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, mais serenas. Que nós precisamos muito de paz. A paz começa conosco, a paz começa na nossa casa. Nós não vamos querer que a paz seja do mundo se nós não temos paz interior e nem temos paz na nossa convivência. É muito difícil. Se nós somos pessoas belicosas, que tudo nós estamos nos irritando, que tudo nós estamos achando ruim, que tudo a gente pode. Não tem condição, não tem condição. E quantas vezes eu já ouvi que as reuniões de Natal geralmente acabam em briga. Vale a pena? Vale a pena a gente se reunir para acabar brigando? Não. E briga por causa de família, e briga por causa de filho, e briga por causa de marido, e briga por causa de religião, e briga por causa de política. Então é melhor me reunir, gente. Melhor você ir para uma igreja, ir para uma praça, ficar lá na praça sentada, sei lá. Para que a gente não carregue dentro do nosso coração ainda mais raiva, ainda mais ódio, ainda mais sofrimento, ainda mais dor e mais distanciamento. Mais distanciamento para quê? Não adianta nós termos esse tipo de sentimento, porque, infelizmente, nós não vamos superar as nossas dificuldades enquanto nós não nos. O que que Jesus disse? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto tu estás na estrada com ele. E muitas vezes nós não queremos nem ouvir falar. Reza, reza. Ah, mas eu não consigo rezar por ele. Não, ninguém, volto a dizer, ninguém precisa pedir que ele seja limbado de luz, de bênção. Não é isso. Que o nosso coração não permite. Os nossos sentimentos não permitem. Mas você pode dizer, cuida dele, tá? E cuida de mim também, para que a gente possa entrar, pelo menos, num terreno de serenidade, de calma, de menos sofrimento e um pouco mais de respeito. Reza por mim, reza por ele. Cuida de mim, cuida dele. É isso que é uma oração para aqueles que, infelizmente, ainda nós não temos condições. Nós precisamos ser muito realistas. Que o Mestre Jesus nos pede, perdoa o teu inimigo, perdoa aqueles, né, que estão perto, mas às vezes nós ainda estamos num grau tão
atrasado de desenvolvimento espiritual que a gente não consegue. Paciência, vamos dar o passo que a gente consegue. Vamos fazer aquilo que a gente consegue. Mas dentro daquilo que a gente consegue, a gente pode dizer, Senhor, ora por ele, perdoa. Eu não consigo ainda perdoar, Senhor, eu não tenho condição, está difícil dentro do meu coração, mas olha por ele. Tenha piedade dele, tenha piedade de mim também. Então, gente, a conciliação, o perdão, são coisas tão importantes que a gente precisa pedir, né? É entregar um pouquinho daquilo que nós temos, daquilo que não temos. O poder que a gente às vezes quer exercer em cima dos outros. O controle que a gente quer exercer em cima daquilo que a gente tem. A gente às vezes quer exercer o controle em cima do pai, da mãe, da família, do irmão, do marido, da filha, do genro, do neto, da neta. Nós não temos esse poder. Nós não temos este poder. E talvez, graças a Deus, não temos, porque nós poderíamos exercer esse controle extremamente maléfico. Então, aprender o meu mantra, que já dura muitos e muitos anos, de aceitar as pessoas como elas são, é fundamental. Não adianta nós exercermos o controle diante daqueles que, infelizmente, nós não temos como controlar, porque nós não temos este poder. Nós não temos este poder sobre nós. Nós não temos o poder sobre. Ah, não, eu não vou mais comer chocolate. Mas esse chocolate está tão bonito, não? Acho que eu vou comer só um pedacinho. Depois eu não como mais. Então, quer dizer, sobre nós mesmos, nós não temos esse poder. A gente quer controlar o próximo. Que a gente quer exercer esse poder sobre o outro. Porque a gente quer que as pessoas façam aquilo que nós achamos que é o certo. Será que nós somos certos assim? Temos tantas condições assim, é claro, que conforme nós vamos passando de idade, chegando a uma certa maturidade, nós vamos entendendo e vamos compreendendo melhor, vamos entendendo melhor a vida, né? Vamos sabendo que a vida não é tão como os jovens pensam, que os jovens são muito cheios de sonho, são muito cheios de ideias, até mirabolantes, porque eles acham que tudo eles podem, tudo eles vão conseguir, e nós, com uma certa maturidade, sabemos que a vida não é assim. Então, às vezes, a gente até pode dar algumas dicas de dizer, ó, fulano, acho melhor você pensar bem, eu acho melhor você usar um pouco mais de bom senso, saber que isso aí não vai dar certo, saber que isso pode lhe trazer algum tipo de dor e sofrimento. Mas isso é um alerta, isso é uma ajuda, isso é algo que a gente pode fazer apenas para dizer, ó, cuidado, igual como a gente faz com o filho pequeno. Olha, você vai cair, não sobe na estante que ali é pesar. Olha ali, não pega no ferro de passar roupa. Olha aqui. Não é assim que a gente faz com o filho pequeno? Então a gente pode fazer isso com os outros. Apenas um alerta. Ó, cuidado, um alerta. Mas o controle, não. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu é que sei. Eu é que posso fazer. Não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir distanciamento porque as pessoas se distanciam. No momento em que elas podem, elas fogem. Querer exercer o poder sobre os outros, querer controlar o próximo, é a pior coisa que existe. Até porque, às vezes, as pessoas que nós queremos controlar ainda são espíritos um pouco com menos de conhecimento, ou então até um pouco de conhecimento, não, mas um pouco menos de vivência, e eles se deixam ser controlados. E se deixam. Ah, é para fazer assim, assim eu faço. É assim, ah, então eu faço. E no dia que você falta, meu amigo, por qualquer motivo, essa pessoa se perde completamente. E a culpa é de quem? Que, na verdade, a pobre da pessoa que é controlada, ela ainda é uma pessoa que tem poucas vivências, então talvez ela não tenha condições de rebater, de não aceitar aquele processo. Mas você
Tem. Porque se você exerce esse poder sobre os outros, é porque você tem condições para isso. Se você controla o ser humano, é porque você tem condições de controlar. É porque você encontrou alguém que você possa fazer isso. E alguns são déspotas. Se você deixa um vácuo de poder, ele assume, não larga mais. E faz coisas terríveis às vezes. Faz coisas tristes que fazem muitas pessoas sofrerem. Então, gente, deixa o controle. Alerta. Nossa obrigação é alertar, principalmente aqueles que estão sob o nosso controle. São os filhos, que são o companheiro, que são as pessoas que estão ao nosso lado. Ó, cuidado, hein? Cuidado que quando você for atravessar a rua, porque pode vir uma moto, pode vir um carro. Cuidado, aí é outra coisa. Eu acho que você está sendo muito afoito. Eu acho que você. Isto sim, isso é um alerta. Isso é necessário. Mas nós não podemos querer botar o tacão e dizer, não, você tem que fazer isso. Durante muitos e muitos anos, lá atrás, né, nós realmente não poderíamos, jamais desgostar os nossos pais. Então você via uma quantidade imensa de pessoas que, mesmo não gostando, teriam que exercer a mesma profissão do pai. Se o pai era engenheiro, o filho tinha que ser engenheiro, o neto tem que ser engenheiro, todo mundo tem que ser engenheiro, engenheiro, engenheiro. E quantos infelizes? E quantos maus engenheiros? E quantos maus médicos? E quantos maus advogados? E quantos maus, enfim, qualquer tipo de profissão, justamente porque eles não queriam. Eu ainda sou do tempo de escutar muita gente, as pessoas dizerem, poxa, eu queria tanto ser médico, mas meu pai cismou que eu tinha que ser engenheiro. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, nada. Então, eles tinham essa condição. Hoje eles não querem mais, eles não aceitam mais, mas hoje eles são afoitos e podem, de repente, querer alguma coisa que também não está certa, né? Então, o ser humano, geralmente, a gente nunca encontra, como nos pede Buda, o caminho do meio. A gente sai de um lado e vai para o outro, e sai de um lado, de um extremo ao outro, do extremo ao outro, e acaba se dando muito mal. E isso nós precisamos alertar, sim. Cuida, olha, pensa. Que essa é a obrigação de todos nós. Não é só de pai e mãe. Pai, obviamente, e mãe são os primeiros, são fundamentais. Mas do amigo, do companheiro, daquele que está sempre ao lado dele. Se ele quiser ouvir, ótimo. Se ele não quiser ouvir, vamos orar, pedir a Deus que nada dê errado. Mas isso é fundamental, né? Então, essas coisas nós precisamos estar atentos. Quem sabe se no dia de Natal ou na véspera a gente senta e diz: meu Deus, vamos começar perdoando as pessoas, perdoando, tirando as dores e os sofrimentos que estão dentro. Vamos nos conciliar com aqueles que estão precisando da conciliação e nós, às vezes, não temos condições ainda de conciliação, mas reza, vamos rezar por eles, rezem por nós também. E passando sobre isso, nós vamos pedir também que a gente se esqueça um pouco, ou muito, ou tudo, dos ressentimentos. Gente, a pessoa ressentida é muito dura. É claro que tem certas coisas que nos batem tão forte, nos batem em sentimentos que para nós é difícil, e principalmente quando batem no orgulho e na vaidade, que é do que os outros sentimentos derivam, maus sentimentos, óbvio, né? Que nós, obviamente, não aceitamos e ficamos ressentidos. Não, não, não quero nem ouvir falar, não quero saber. Para quê? Para quê? De repente, eu fico ressentida porque, sei lá, o Roberto me fez alguma coisa. Às vezes, o Roberto nem sabe que eu estou ressentida. Eu fico naquele dor, naquela mágoa, naquele sofrimento. Ele está ótimo, graças a Deus. Quem está mal? Quem está se sentindo mal? Quem está chateada? Quem olha para o Roberto e fala, você, hein, fez isso. Ele não está nem aí, porque às vezes ele não fez nem por mal. Não foi nem algo de propósito ou algo pensado para querer me ofender. Eu é que com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo, me ressenti. Poxa, ele fez isso comigo. Meu Deus do céu.
Como é que ele pôde fazer isso? Aí eu olho para ele e fico ressentida. O que que adianta? Ele não está nem aí. Não sabe. Ele nem sabe. Então, às vezes, nós carregamos esses ressentimentos durante muitos e muitos anos, às vezes até mais, sem qualquer utilidade. Pelo contrário, nós vamos levando esses ressentimentos só com o nosso sofrimento, que a pessoa que foi a causadora disso, às vezes, volto a dizer, nem sabe. Ou se sabe, já até esqueceu. Já até sabe. Que às vezes são coisas tão banais, são tão bobas, mas que batem fundo, que batem naquilo que nós temos de mais sagrado, entre aspas, terrivelmente, que é o orgulho e a vaidade, é o ressentimento, é o egoísmo que nós temos ainda muito encravado dentro de nós. Então, gente, está na hora da gente fazer as pazes com os outros, lógico, com os outros, mas conosco mesmo. Porque tem certas coisas que são difíceis da gente poder aceitar, compreender, entender, mas pelo amor de Deus, cada um tem uma trajetória, cada um aprendeu de uma forma, cada um teve alguma coisa, um caminho pela vida, cada um teve uma educação, cada um teve um conhecimento ao longo de várias encarnações, e você teve outro. Tem gente que acha horrível a flor amarela. Eu acho linda. Que é justamente essa mudança, essa dualidade de sentimentos, essas coisas diferentes, é que nos fazem sempre nós trocarmos, às vezes, conhecimentos interessantes. Porque se a pessoa, se todo mundo gostasse do amarelo, aqui ia ser um terror, né? Então, nós precisamos, nesse momento, sabe, limpar o nosso coração. Natal é dia de limpeza. Mas não é de limpeza física, não é limpeza do coração, da alma, para que a gente possa ir para o outro ano, pelo menos com menos peso no coração. E só depende de nós. Ah, eu só vou pedir desculpa para ele quando ele pedir para mim. Então tá. Ele nunca vai pedir, e eu também nunca vou pedir para ele. Aí eu levo aquilo e vou carregando e ele não está nem aí. E nós carregando aquele peso imenso, passando a ser uma pessoa amarga, passando a ser uma pessoa que as outras pessoas não gostam nem de conviver. É muito triste quando você ouve dizer, ah, eu não acredito em ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não quero nem ouvir falar de ninguém. É claro que nós não concordamos. É claro que nós não temos os mesmos sentimentos, nem mesmo a mesma compreensão da vida. Mas nós precisamos nos libertar. Somos nós que vamos nos libertar. Não vai depender do outro para nos libertar. Porque se eu for depender do Zé para me libertar, jamais. Jamais. Como disse o José, a encarnação é um caminho que se anda só. Porque por mais que você tenha um companheiro do lado, ele jamais, em tempo algum, será igual a você. Jamais. Ele terá alguma coisa diferente de você, pensará diferente de você, dará um passo diferente de você. Seguindo o nosso caminho. Vamos prometer a nós mesmos de calar um pouco mais. Calar, gente, é uma sapiência, é uma bênção. Felizes daqueles que de vez em quando ouvem alguma coisa e cala a boca, não revida, não arranje mais confusões, fique quieto. Então, calar também é caridade, é muita caridade. Porque justamente por não ofender alguém, por não bater boca com alguém, ou para não, de repente, entrar em qualquer entrave com alguém, cala a boca. Segura aquilo que você gostaria de falar. Deixa a pessoa falar. E isso é sapiência e caridade. Portanto, nós temos uma série de coisas morais
que nós podemos pedir neste Natal. Para nós. É bom para nós, é bom para nós. Você já viu quando alguém começa a dizer um montão de coisas erradas, às vezes até duras, às vezes de desaforo, e você fica calado, a pessoa fica sem graça. A pessoa fica sem graça porque ela não está vendo reciprocidade de briga, de desentendimento. Fala um pouco mais. Vamos deixar que as coisas corram de alguma forma. E vamos deixar que as coisas materiais, aquelas que a gente quer ganhar mais dinheiro, quer mudar de emprego, quer ser mais feliz, quer arranjar um namorado, uma namorada, sei lá, um marido, um filho, sei lá o quê, deixar para o ano novo, talvez, né, que são coisas mais materiais. Vamos pensar nesse Natal em nós. Nós é que precisamos fazer essas promessas para nós mesmos, com a ajuda dele. Então, louvá-lo em primeiro lugar, agradecer, Pai, mesmo que a coisa não foi muito boa. Esse ano o negócio foi meio difícil, né? Foi meio complicado, mas tudo bem. Se o senhor acha que é assim que tem que ser, eu só quero que o senhor me dê força e coragem para a gente poder passar com dignidade esse processo todo. Agora eu vou tentar ser menos ressentida, eu vou tentar muito a perdoar mais, me reconciliar com aquele que está no caminho comigo, a calar mais a minha boca. Pensa nisso. Talvez você não vai conseguir da noite para o dia. Aquelas pessoas que levam muito a pé da letra os desaforos, as brigas e as coisas que falam, é meio complicado você de um dia para o outro mudar, porque ninguém faz esses, como diz sempre no Espiritismo, a natureza não dá salto. Então não é de uma hora para outra, mas só a vontade de querer mudar, só a vontade de dizer, eu este ano vou fazer o possível para não ter ressentimento, para perdoar, para calar, para me conciliar. Isso já é uma bênção, gente. Então, eu acho que é isso que Jesus espera de nós na véspera de Natal, no dia de Natal. Façam a oração de vocês. Sentem 5 minutos. Ah, mas a minha casa é muito tumultuada. Mas banheiro não é, não. Se banheiro for tumultuado, gente, eu sinto muito, tá? Nunca vi banheiro tumultuado assim, não. Minha casa não é tumultuado o banheiro, não. Senta no banheiro, não tem problema. Olha, a espiritualidade não dá nem importância. Na hora do banho, como é bom orar na hora do banho. É ótimo. Ah, Senhor, me ajuda. Estou precisando muito de ajuda, sabe? Tira do meu coração isso, 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 isso. Me ajuda. Portanto, vocês têm sim um lugar para ficar sozinho. Com certeza, todo mundo tem. E eu espero que a gente consiga isso e que a gente possa ser mais feliz o ano que vem com essas vontades. E deixar para o ano novo os nossos pedidos materiais. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça.